Quem te acompanha no Twitter sabe que você é um cara bastante polêmico. Acho que essa é a verdade. Famoso. É legal, acho que é legal ser polêmico. Porque ser polêmico traz a sua opinião e você tá falando sua opinião. E eu acho legal acompanhar as threads que tem lá. Eu queria que você dissesse pra gente um pouco antes sua visão de Brasil, assim. Como que vocês estão vendo? Mudou alguma coisa pra melhor, pra pior? Como você tava vendo isso no passado? Acho que é legal pra deixar na mesma página. Depois a gente fala de Pix específicos, de algumas ações, que aí o pessoal gosta também. Tá ótimo, não, maravilha. E eu acredito que realmente esse é o grande tema do momento, é top-down mesmo, né? E o grande tema de Brasil é juros. E eu até trouxe aqui, né? Eu tenho falado muito isso, de que a gente tem uma convicção razoavelmente grande de que a taxa de juro neutra do Brasil ela é mais baixa do que se diz por aí, né? Diz que isso é ao redor de 4,5%. E a gente acha que não faz sentido, não há uma razão, uma explicação para essa taxa de juros neutra ter subido em relação ao que era pré-pandemia, né? E quando você olha hoje o valuation das empresas na bolsa, o desempenho das empresas em si, principalmente a questão da despesa financeira muito elevada, a alavancagem e o valuation mesmo, né? Preço sobre patrimônio líquido, preço-lucro, né? Você vê que o juros elevado, a taxa de juros elevada, ela está sendo preponderante em cima disso, né? Então você vê empresas que antigamente negociavam, a preço-lucro de 15, 20 vezes, hoje negociam a preço-lucro de 10. E isso me lembra muito aquele momento que a gente se conheceu, Nishio, lá atrás, em 2007, que era outro mercado, né? Que era um Brasil com a mudança ali de regime muito recente ainda, com taxa com inflação muito alta, com China, com commodities bombando e taxas de juros reais muito elevadas. Eu lembro que quando eu entrei no mercado, a Ambev negociava a preço-lucro de 15 vezes, era um absurdo, né? E depois ela chegou a negociar 20 vezes, né? Enfim, Renner negociava, sei lá, 10 vezes e também era cara, né? E então eu acho que a grande explicação hoje e aí esquece o Ibovespa, né? Porque você olha o Ibovespa e tem a falsa sensação de que a bolsa não tá barata. Só que até próprio as ações preponderantes do Ibovespa estão muito baratas, apesar do índice ter subido, né? E quando você sai desse mundo Ibovespa, você vê terra arrasada ainda, né? Você vê as empresas negociando aí em valores, nos melhores valores dos, sei lá, 10 anos. Você vê alguns casos bizarros, tipo Guararapes negociando a valuation de 2000, ao preço, né? Não valuation de 2004, 2005, né? Quer dizer, 20 anos a ação no mesmo lugar. E aí quando você vai olhar o que essa empresa entregou de crescimento de receita, de crescimento de EBITDA, né? No momento ela tá tendo um momento mais fraco em função de uma crise de crédito que assolou o Brasil, que também tem suas raízes ali nos juros, né? E vendas mais fracas, que também tem suas raízes ali nos juros. Então, o grande tema para a gente hoje é juros. E a nossa grande convicção é essa. Primeiro porque a gente viu gente que fez conta muito boa mostrando duas coisas, né? A primeira é que a taxa de juros neutra no mundo ela caiu nos últimos 20 anos. E aí tem vários fatores que explicam isso. Demografia, mudanças na produtividade e tudo mais. E isso é um efeito que se espalhou pelo mundo todo, né? E o Brasil vinha capturando esse efeito pré-pandemia. Aí chegou a pandemia e o negócio descarrilhou. E aí você pergunta qual é a explicação para isso, né? Por que o Brasil, então, teve um incremento de taxa de juros neutra tão grande? Aí eu trouxe até para contextualizar esse incremento, eu trouxe aqui esses gráficozinhos aqui, raiz. Esse é bem raiz, hein? Né? Imprimiu. Porque realmente é uma coisa que chama bastante atenção, né? Por exemplo, esse aqui, ó, ver se dá para ver na tela ali, ó. Esse aqui, ó, é o juro real. 2 anos à frente, tá? Então, o que é isso aqui? É quanto que tá a curva de juros menos a expectativa de inflação. 2 anos à frente. Esse aqui é enquanto o juro real, tá? E essa barrinha verde era o pré-pandemia. Essa barrinha vermelha é o pós-pandemia. Então, quando você olha o Brasil aqui, ó, e aqui, ó, Brasil, México, África do Sul, Colômbia, Peru, Chile, lá. Você vê claramente que a taxa de juros ex-ante do Brasil 2 anos à frente é a maior do mundo, desses países, né? E aí, o que é mais... O Brasil está em 5%? Está em 5%. Que é você pegar lá o DI 2 anos à frente e tirar a expectativa de inflação que está lá no Focus. Né? E a gente fez isso para todos os países. E aí, quando você vê esse incremento do pré-pandemia para o pós-pandemia, isso que chama muita atenção, são essas barrinhas aqui, ó. Você vê que houve um incremento no mundo inteiro, né? Quer dizer, a mediana aqui está em torno de 1,3%, né? Quer dizer, houve um incremento... Isso é antes e depois da pandemia. A diferença entre essa taxa de juros real 2 anos à frente. Antes da pandemia e depois da pandemia. O Brasil foi o que teve o maior incremento dessa taxa de juros real. E aí, o que explica isso, né? Não tem uma razão óbvia para explicar isso. Por quê? Pode-se culpar o fiscal, que é sempre o vilão que é culpado. Mas quando você compara o incremento da dívida PIB dessa galera aqui, né, com o Brasil,
Não é muito diferente, ou senão o Brasil foi teve um incremento menor do que a galera, porque rolou aquela monetização da dívida em algum determinado momento, né? Então, aparentemente não é o fiscal. Aí você pensa, pô, então você está tendo impulsos fiscais maiores agora? Também não. Então, assim, o que a gente acredita é que isso aqui é uma conta probabilística, né? Não é uma conta. Qual que é a taxa de juros neutra do país? É um modelo que te cospe lá uma conta com uma média e intervalo de confiança. Por alguma razão, a gente está nesse nível, mas esse não é efetivamente o nível da taxa de juros neutra. E ao longo do tempo a gente vai descobrir que essa taxa de juros neutra não é 4, 4,5, é alinhada aos outros países do mundo, ela está ali mais perto do que era pré-pandemia. Não houve esse incremento muito maior do que o resto do mundo. Então ela vai ser em torno de 3,5%, 3%. E essa diferença de 1% no juro real é a diferença grotesca no valor das empresas, na economia e tudo, entendeu? Então é a maré que levanta todos os barcos. Então esse é o grande tema, né? Eu acho que domina. Por quê? É o tema dominante. Porque está acontecendo agora. A gente está no meio do ciclo de corte de juros. A inflação teve esse repiquezinho que a gente está vendo aí na inflação de serviço e tal, mas continua relativamente controlado. E aí a grande divergência é que o mercado, a curva de juros precifica que o corte vai parar em 9,5%. E a gente acha que esse corte, por todas essas razões, vai continuar. 9,5%, 9%, 8,5%, 8%, vamos ver onde vai parar. E vai depender de onde está a inflação, né? E essa para chegar nessa conta de um juro neutro razoável. Botando em perspectiva, se a inflação for lá na meta de 3%, com um juro neutro de 3, 3,5%, a Selic tem que estar 6,5%, né? 6, 6,5%. É outro país. Mas a inflação é difícil para 3,5%, né? Não sei, porque tem fatores estruturais que puxam isso para baixo, né? Eu não sei, aí que tá, é uma questão de descoberta. Estruturalmente o Brasil sempre rodou acima, né, da meta. Mas era outro mundo, era um mundo onde a China crescia muito mais, era um mundo onde você tinha o boom demográfico, entendeu? Era um mundo onde você tinha tudo isso. Então e o arcabouço macroeconômico do Brasil, ele melhorou muito nos últimos 20 anos também, né? Você para pensar no tamanho no tamanho da balança comercial, acho que é a principal coisa, principalmente por um aumento de quantidade, né? Não é só o efeito preço, é o efeito quantidade, né? Balança de petróleo, balança de commodities, balança de minério. Então, o Brasil tem esse colchão externo muito maior, tem lá as reservas, que são enormes para o tamanho dessa conta comercial, né? Então, a gente tem um arcabouço, a gente teve a reforma da Previdência, a gente fez a reforma trabalhista, agora está fazendo a reforma tributária, né? Quer dizer, são coisas que aumentam a produtividade. As reformas foram um ponto positivo, realmente. São coisas que vão jogando essa taxa de juro neutra para baixo, né? Então, imaginar que a gente está no mesmo lugar que a gente estava 20 anos atrás, em termos de juro real, né, que é 5,5% de NTNB, não faz muito sentido, na nossa opinião. É aí que está o grande prêmio, na nossa opinião, a grande oportunidade, e é por isso que esse momento é um momento para se entupir de ações. Assim. Acho que essa é a tônica. Fora isso, os juros americanos também vai cair, né? Aí que tá, a conta que todo mundo faz, né? Quer dizer, que todo mundo faz, que o FMI faz, que a gente lê e eu acho que essa conta ela aparece em vários lugares, é de que não houve uma mudança significativa nessa taxa de juros neutra, entendeu? Ela continua no mesmo lugar que ela estava pré-pandemia. Então a gente está passando por um momento de inflação mais alta, mas como não há fatores estruturais que justifiquem a persistência da inflação alta, né? Que justifiquem uma taxa de juros neutra mais elevada, essa inflação ela deve ceder com esses juros que está aí, e aí depois, que já é um juro restritivo, pensando na taxa de juros neutra estável ao longo do tempo, né? Igual ao passado, e aí depois vai cair. Ou seja, é isso. O que todo mundo imagina é que os juros nos Estados Unidos vai continuar caindo, vai voltar a cair, né? A partir do meio do ano e tal. O que melhora ainda a perspectiva para a queda de juros aqui.